Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia. Dessa vez uma aula de filosofia para o oitavo ano, tá bom? E vamos trabalhar o capítulo 5, conteúdo para a segunda unidade, né? Esse conteúdo vai se referir acerca do povo de Israel, né? Como é que surgiu o judaísmo, o que é o judaísmo, o porquê de ter constituído o Estado de Israel, as origens, na verdade, né? Não é nem muito sobre propriamente dito a formação do Estado de Israel, mas sim qual é a origem desse fundamento, né? A gente vai entender um pouco a origem da formação do povo que acredita em um único Deus, da origem do povo que acredita em um único Deus. Esse é o capítulo 5, logo na capa do capítulo, são fotos de judeus. Aqui não tem uma descrição, mas muito provável que seja no período da Segunda Guerra Mundial, né? Enquanto eles eram prisioneiros. Aqui deve estar atrelado alguma foto da qual eles conseguiram se libertar ou não, ou no contexto ainda de Segunda Guerra, por aí vai, ou pós-guerra. Mas enfim, vamos lá para o propriamente dito. Afinal de contas, é povo ou é religião quando se trata de judeu? Quando fala a palavra judeu, né, israelita, são coisas bastante distintas. A gente vai ver com calma aqui e destrinchar sobre isso. Uma coisa que a gente deve estar ciente é que o judaísmo é uma religião. O judaísmo é uma religião muito antiga, é uma das primeiras religiões, a primeira religião a acreditar em um único Deus. Ela tem origem em Canaã. É... Canaã é uma região que hoje faz parte do território de Israel. Se estabeleceu, se formou-se essa civilização, esses povos que acreditavam em um único Deus, à margem do Rio Jordão. E a toda a cultura, todos os aspectos étnicos, culturais, valores e por aí vai, da nossa sociedade, da sociedade ocidental, tem muito da estrutura dos hebreus, né, do entendimento dos hebreus e da tradição judaica cristã. E os judeus são conhecidos no mundo, além da sua história, dos hebreus, vamos dizer assim, tem uma rica história muito por conta do livro da Bíblia, que temos muito conhecimento acerca disso. Apesar da nossa sociedade ser cristã, mas estudamos muito a Bíblia e, consequentemente, estudamos muito a história, entendemos um pouco sobre os hebreus através desse documento. É... E é isso, é um pouco nesse sentido. Até hoje os judeus atuam no mundo de forma marcante. É o povo que está na Bíblia, que a escreveu e que viveu seus escritos. Mas assim, afinal de contas, galera, os judeus eles são um povo, uma etnia, uma religião. Ou ser judeu é simplesmente um modo de ser e de ver as coisas. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Judeus não necessariamente esteja atrelado à etnia, pois podemos encontrar judeus negros, podemos encontrar judeus asiáticos e por aí vai. São em menor quantidade, sim. Se pegarmos todo o panorama do que é o corpo judaico, a comunidade judaica e sua amplitude em toda a comunidade internacional, segmentos minoritários, os que eu tratei aqui. E há judeus de diversas nacionalidades, né? Então não é também só aspecto étnico e nem nacional. Existem judeus de outras nacionalidades. E é possível que alguém se converta ao judaísmo, como a qualquer outra religião. Ao mesmo tempo, é possível ser judeu sem praticar o judaísmo, tendo nascido de pais judeus, como ocorre em qualquer outro povo. A nação e a religião são conceitos que se identificam para o povo de Israel. Uma coisa que a gente precisa destacar em relação a isso, é um dado curioso, é que não necessariamente você é caracterizado como um judeu no processo de conversão ao judaísmo. É possível também você ser caracterizado como judeu através de você ter pais judeus.
porque existe a formação da identidade judia, vamos dizer assim, ela tem um peso muito forte da religiosidade, tem um peso muito forte na crença em um único Deus, mas também tem um peso muito forte a, ao seu a sua identidade no sentido de que foi um povo constituído de muitos anos, de uma formação histórica extremamente antiga e que se estabelecia em determinado território. Por isso que também o judeu também muitas das vezes está associado à caracterização no sentido da identidade, no sentido nacional e por aí vai. Mas afinal, como é que se dá essa origem da formação do judaísmo, né? Vamos agora um pouco para o conhecimento bíblico, vamos dizer assim, e também histórico. Há muito tempo, Abraão vivia ao lado de Tera, seu pai, que fabricava ídolos. Um dia, ídolos é tipo estátuas, tá bom? Imagens, vamos dizer assim. Um dia, quando o pai chegou em casa, o filho havia arrancado a cabeça de todas as estátuas. Tera se perguntou se os deuses tinham brigado entre si, mas chegou à conclusão de que era impossível, pois eram esculturas apenas. E Abraão então lhe disse: Se sabes que eles não têm vida, por que os cultuas? A partir daí, Abraão fundou uma nova descendência de um povo devotado a um só Deus, cujo nome alguns traduzem como Yahvé. Esse Deus era vivo, não representado por imagens, e prometeu proteção ao povo que o seguisse. Ao mesmo tempo, deu-lhe a sua lei para que o cumprisse, mantendo a aliança com os descendentes de Abraão, primeiro dos patriarcas judeus. A origem se dá através de Abraão. Abraão ele é o chamado grande patriarca, é o patriarca. Ele vai ser o difusor das ideias e da crença em um único Deus. Ele vai quebrar uma lógica de milhares de anos de indivíduos e de civilizações que acreditavam em vários deuses e que tinha sentido religioso muito turvo, muito complexo, amplo, não era estruturado, não tinha um viés claro acerca da crença, até mesmo de valores, de ética e por aí vai. Foi Abraão que dá o pontapé inicial para a constituição de uma única religião, de um Deus, perdão, de uma religião de um único Deus, monoteísta, né? Um dia, para provar a obediência de Abraão, esse Deus lhe ordenou que sacrificasse seu único filho, Isaque. O pai adorava o filho, mas ia obedecer à ordem quando o anjo, enviado divino, apareceu para impedir a morte do menino. Na verdade, Deus queria apenas testar a fidelidade de Abraão, mas não permitiu que ele sacrificasse o próprio filho. Depois de Abraão, Isaque o segundo patriarca do judaísmo. O primeiro, né, foi Abraão e depois em seguida Isaque. Seguindo por seu filho Jacó, também um patriarca, que Deus chamou de Israel. Por isso o povo que seguiu ficou conhecido como israelita. O nome judeu veio muito depois. Sua descendência multiplicou-se e a história desse povo preencheu muitos livros que compõem a Bíblia. Um pouco aqui tem a representação também, né, do ato do sacrifício que Abraão ia fazer em seu filho, Isaac, ia sacrificar Isaac, mas o anjo impediu. Essa aqui foi uma demonstração da grande fé de Abraão para Deus, né, da qual serviu de obediência ao Deus único. Percebe-se o quanto como é que se dá o processo de estruturação e organização e hierarquização da constituição do judaísmo, né? Da forma como o judaísmo se estabelece. Dando continuidade, galera, vamos nos sentidos centrais do texto, do conteúdo, é o seguinte. O grande livro sagrado para o judaísmo é o chamado Torá. O Torá é o que corresponde ao chamado Antigo Testamento na Bíblia, tá bom?
A Bíblia significa, a palavra Bíblia significa livros, viu, galera? Conta a Bíblia que Deus de Israel mandou circuncisar, cortar um pedaço do prepúcio dos meninos que descendência de Abraão, incluindo ele próprio. Até os dias de hoje, os judeus são circuncidados no 8º dia de vida. No judaísmo, isso representa a marca da aliança feita entre o Deus, né, Deus e o povo de Israel. Aqui a gente vai falar um pouco sobre, vamos dizer assim, o que é, como é que se dá a, como é que eu posso, uma das etapas do entendimento e do reconhecimento em o indivíduo enquanto judeu, quanto um indivíduo da qual vai professar a fé judaica. Você vê que percebe com os homens ocorre já desde os 8 dias de idade. O primeiro sinal, que é esse sinal de cortar um pedaço do prepúcio, né, cortar um pedaço da pelinha do órgão genital masculino. Mas quando chega aos 13 anos, os meninos, ele vai passar por um processo chamado Bar Mitzvah, isto é, o filho do dever, que passa por um ritual no qual são integrados à comunidade e assumem a responsabilidade de serem judeus, devendo a partir daí cumprir todas as suas obrigações nessa nova condição. É um processo de amadurecimento diante da fé judaica, do processo de aproximação das crenças, nesse sentido. Ocorre com as meninas também? Ocorre. Com as meninas ocorre aos 12 anos de idade, o Bat Mitzvah. Entre os judeus mais conservadores, apenas os homens podem estudar as leis religiosas. Entre os mais progressistas, que são os judeus mais liberais, vamos dizer assim, permite as meninas também estudar, né? E onde estão as escritas? Onde estão as escritas as leis, né? O livro religioso por excelência do judaísmo, a Bíblia, é chamada por eles de Tanachá, né? E não é exatamente a mesma Bíblia dos cristãos, porque é constituída na maior parte pelo Velho Testamento, mas com uma sequência diferente dos livros. Não há evangelhos, como a história de Jesus, que é a parte propriamente cristã. Os primeiros 5 livros de Moisés são Torá, que é o livro de fato sagrado, né, dos judeus, e a outra parte são os profetas, Nevi, e depois os escritos, Ketuvim. Os livros da Bíblia foram escritos aproximadamente há 3.000 anos, pessoal, por diversos autores, e esses autores, eles estavam submetidos à lógica da crença em um único Deus, né? Eles eram fés de um único Deus. Eram homens de fé de um único Deus. Neles narravam as diversas passagens da história dos judeus, tendo preceitos judaicos diante desses personagens, poemas, orações, e grandes expressões literárias que alcançasse e tocasse aquele que acreditasse em Deus, no sentido único. Mas não é só no Tará que encontra os preceitos judaicos, viu, galera? Eles também foram reunidos em diversos rabinos, os mestres, em uma coleção de livros chamados Talmud. Os rabinos é tipo os padres, os bispos do judaísmo, os rabinos, tá bom, galera? E esse livro, o Talmud, é um livro também significativo para a condensação dos preceitos, das crenças, das condutas judaicas, tá bom? Por volta de o ano 500 da nossa era, esse ano corresponde aproximadamente ao ano judaico de 4.260, uma vez que os judeus não contam o tempo a partir do nascimento de Jesus, como os cristãos contam. E afinal de contas, o que é o judaísmo, né? E o que é que eles acreditam? E quais são os tipos de judeus?
Vamos lá, galera. É o seguinte, existe, em modo geral, vale lembrar que existem várias tradições judaicas, mas em modo geral a gente pode encontrar os judeus ortodoxos e os judeus liberais. Os judeus ortodoxos acham que tudo deve ser feito, segundo a tradição mais antiga, sem nenhuma adaptação ao mundo moderno. Eles são inflexíveis, os judeus ortodoxos. Os outros são mais flexíveis, os judeus chamados liberais, né? Buscam a renovação do judaísmo no contexto da atualidade. Todos acreditam em um só Deus, que fez aliança com o seu povo, praticam os principais ritos e festejam as datas, como a Páscoa, em que se comemora a libertação do povo judeu do Egito, conduzida por Moisés, e no ano judaico Rosh Hashanah. Todos consideram a família fundamental. A caridade e ajuda ao próximo, a caridade e ajuda ao próximo, valores essenciais, e elege a sabedoria contida nos livros do Torá como guia para a vida. Os judeus mais tradicionais seguem à risca cada preceito e têm regras para cada ato da vida, como alimentar-se, como proceder com sua higiene pessoal, com a higiene doméstica, como relacionar-se no casamento, como educar os filhos, como relacionar-se com outras pessoas. Tudo isso não impede que o judaísmo valorize a liberdade humana. Ensina que cada pessoa tem o direito de escolher o caminho que quiser. Tem uma coisa fundamental que a gente precisa distinguir, é que, por exemplo, entre os judeus ortodoxos e os judeus liberais, quem defendeu a proposta de construir o Estado de Israel, que é algo que surgiu a partir de 1948, do século passado, do século XX, em que gera muita polêmica até os dias de hoje, porque se deu de forma muito violenta, destituindo os povos palestinos, agindo de forma violência, matando muitos palestinos, e até hoje matam, né, o Estado de Israel. Vale lembrar que os judeus ortodoxos foram contra esse tipo de prática, a forma de como se deu a construção do Estado de Israel. Enquanto os judeus liberais, eles através de uma política sionista, né, judaica, eles foram os que defenderam esse tipo de postura na construção do Estado de Israel. Eles são muito mais violentos, vamos dizer assim, no sentido de enfrentar os seus adversários políticos e até mesmo em negociar, tem dificuldades diante disso. Esse é um pouco do que é o judaísmo, né, nos dias de hoje. É basicamente isso o capítulo, né? A ideia é centrar, pecar nas centrais, sentidos centrais, aqui é a imagem, né? Imigrantes judeus viajando para a sua nova e antiga pátria em 1948, logo após, né, a Segunda Guerra. Mas enfim, é nesse sentido aí, né, que o livro compila as informações, a ideia é pegar as informações centrais, né, para não se estender muito o vídeo. E agora, para finalizar, eu quero que vocês respondam algumas questões que tem aqui. Eu tenho umas questões aqui, vocês respondam, por favor. Essas duas questões aqui, ó. Essas duas questões aqui, por favor, respondam. Beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Na próxima aula eu vou fazendo a correção das atividades. E até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.